Bom dia, irmãos. Eu espero que você esteja desfrutando da graça, da paz que só o Senhor Jesus pode trazer ao seu coração. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui nessa manhã. Creio que não sou merecedor, mas o Senhor é por nós. É Ele que nos esforça, que nos anima, que nos ajuda nas nossas debilidades. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o tema família, encerramento do mês da família, e a gente fica pensando em vários aspectos da família. Família é um termo muito amplo. Quando o Leonardo falou para mim, fala alguma coisa de família, né? A gente está no mês da família, fala alguma coisa de família. E família aborda muita coisa, muitas questões, muitos aspectos, muitas particularidades. E a gente ficou pensando sobre uma família que até um pouco diferente da tradicional, né? Uma família de irmãos, que está lá em João 11, o texto que nós vamos meditar nessa manhã, João 11. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque esse texto ele vai do 1 ao 44, mas não fiquem preocupados, eu não vou ler todos os versículos, tá? Eu vou fazer alguns recortes para a gente pensar, mas podem ficar tranquilos também, que eu também não vou sair do contexto, tá bom? Nós vamos ficar nesse texto e pensar um pouquinho sobre uma família que Jesus amava, uma família de irmãos, família anaparental. Família anaparental, ela tem o prefixo ana, que significa falta, privação, ausência, e parental, que é relativo a pai e mãe, ou seja, a ausência de pai e de mãe. Então, são os irmãos que cuidam uns dos outros. Essa é a família anaparental. E essa família, nós vamos perceber nesse texto que eles tinham um contato muito grande com Jesus. Jesus amava essa família. Jesus, por vezes, passava na casa dessa família. A ideia, quando a gente lê o Evangelho, é que Jesus tinha um pouso muito agradável na casa daquela família. Não tem aquela família, irmão? Você deve ter conhecidos assim, né? Que quando você está passando por determinado lugar, você lembra, opa, fulano mora aqui, vou dar um pulinho lá para tomar um café, bater um papo, tomar uma água. Aquela família chegada, e às vezes não é nem parente, não é? Mas é aquela família que você gosta de estar junto, que gosta de estar com você, que te recebe bem. Essa é a ideia dessa família, a família de Lázaro, Marta e Maria. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, está lá em Lucas 7, a filha de Jairo, que está em Marcos 5, 22, e Lázaro. Essa ressurreição. Bom, como eu falei, a gente vai pensar nesse conceito de família, uma família anaparental, e a gente vai perceber alguns aspectos dessa família em relação a Cristo. E aí nós vamos trazer para hoje, tentar fazer esse movimento de trazer para nós hoje o que nós podemos aprender com essa família. Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com os irmãos que uma família amiga de Jesus procura por ele nos momentos de aflição. E aí eu quero ler com vocês o verso 1 ao 3, que diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Até aí. E aqui a gente vai pensar sobre essa família amiga de Jesus, que chama Jesus nesse momento de aflição. Bom, Lázaro fica doente, né? Aconteceu que Lázaro ficou doente. Irmãos, a gente está saindo agora de um período bem complicado de pandemia, onde perdemos muitos queridos, onde muitos ficaram doentes e têm sequelas até hoje. A gente percebe que
o texto bíblico, é por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela relata exatamente o que é o ser humano. Ela não esconde nada, ela fala das mazelas do ser humano, ela fala daquilo que o ser humano passa na sua vida cotidiana, e por isso ela consegue falar tanto ao nosso coração, porque nós entendemos quando vemos a dor do outro, quando percebemos que o outro também passa pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pelas mesmas alegrias, porque nós, como seres humanos, pregando esse evangelho, entenderíamos muito melhor o outro. Porque quando você prega o evangelho para uma pessoa, e a pessoa fala para você assim, meu filho, mas você não sabe o problema que eu estou passando. E aí você pode dizer assim, eu também já passei por esse problema. E eu venci, porque Cristo estava comigo. Aí a pessoa se identifica com você, porque você é ser humano igual a ela. Deus é perfeito, até nisso. E aí ele fez o seu filho em carne, trouxe o seu filho em carne, em semelhança de carne, como nós, para comunicar esse evangelho diretamente. E aí, irmãos, um aspecto muito importante que a gente precisa salientar: Deus é um Deus de perto. O nosso Deus é um Deus de perto e não é um Deus de longe. Há muitos falando por aí que Deus criou a humanidade e a deixou à sua própria sorte. Isso é uma mentira. Deus nunca abandonou a humanidade. Desde o Antigo Testamento a gente vê o cuidado de Deus com o seu povo, e no Novo Testamento esse cuidado, ele aumentou de uma forma exponencial em Cristo Jesus, porque ele enviou o seu próprio Filho para nos transmitir esse evangelho. E que coisa maravilhosa, essa família teve um contato direto com Jesus. E aí a gente percebe que Lázaro fica doente. E a gente sabe também que a vida nos proporciona esses momentos. Nós estamos aqui muito bem, mas amanhã não sabemos. Eu tive uma experiência que eu estava dormindo, 4 horas da manhã, eu acordei com uma dor insuportável, pedra nos rins. Quem já teve essa experiência sabe o quão terrível é. É terrível, não desejo isso para ninguém, é muito ruim. Então a vida, ela tem esses aspectos, hora você está bem, hora você está mal. Lázaro estava bem, de repente caiu doente. E aí quando Lázaro cai doente, as irmãs dele mandam chamar Jesus. Por quê? Porque elas sabiam quem era Jesus, elas tinham um relacionamento com Jesus, e elas sabiam que Jesus poderia ajudá-las naquele momento. E isso a gente traz para os nossos dias, e precisa entender isso como regra principal na nossa vida. Jesus precisa estar presente em todos os momentos da sua vida, da sua família. Se há um familiar seu que ainda não aceitou Jesus, mande chamar Jesus, clame por ele. O mandar chamar Jesus aqui é no aspecto físico. Jesus estava em outro lugar, mas hoje Jesus está conosco. Hoje nós chamamos Jesus através da oração, para que ele esteja perto de nós, junto de nós, nos ajudando nas nossas dificuldades e enfermidades, ou também nas nossas alegrias. O fato é que elas, naquele momento difícil, mandaram chamar Jesus. Também porque gostariam que Jesus estivesse perto delas. Porque, ainda que Jesus, quando elas mandaram chamar, Lázaro ainda não tinha morrido. Mas ainda que Jesus não pudesse, não quisesse, Jesus pode todas as coisas, mas ainda que ele não quisesse operar um milagre na vida de Lázaro, o simples fato dele estar próximo a elas traria consolo, traria conforto, traria uma esperança. E não é assim com a gente? A gente costuma dizer que o enterro de crente é muito diferente do enterro das pessoas que não são cristãs. Por quê? Porque há um desespero, onde a morte separa você do seu ente querido e você não sabe mais o que vai acontecer, para onde aquela pessoa vai. Você acha que aquilo é
de uma vez por todas, que nunca mais você vai ver essa pessoa. Agora, nós não. Nós temos o consolo de Deus na nossa vida, porque sabemos, como foi falado aqui na IBD também, sabemos para onde eles foram, se aceitaram a Jesus. Se não aceitaram, devemos ter a consciência de que fizemos a nossa parte. Então, o Espírito Santo de Deus traz esse consolo. Jesus, estando perto dessa família, traria também esse consolo, esse conforto. Então, chame Jesus para perto da sua família, porque só Ele pode trazer o consolo necessário, o conforto. Não sei o que você está passando, mas independente do que você esteja passando, porque às vezes também, irmãos, nós somos servos muito pidãos, né? A gente pede muito a Jesus, mas esquece de agradecer. E quando está tudo bem, as coisas estão acontecendo, está indo tudo de vento em popa, a gente às vezes esquece um pouquinho de Jesus e não agradece pelo que Ele fez, pela alegria que estamos vivendo naquele momento. Precisamos, irmãos, em todos os momentos, mandar chamar Jesus para perto de nós, sempre para perto da nossa família. Talvez você tenha alguém na sua família que ainda não conhece a Jesus. Chame Jesus, fale com essa pessoa. Eu tenho familiares que ainda não conhecem Jesus, e nas oportunidades a gente chama Jesus para estar perto daquela pessoa, ora pelos nossos queridos. Foi isso, guardadas as proporções, foi isso que Marta e Maria fizeram, mandaram chamar Jesus. Em segundo lugar, uma família amiga de Jesus recebe a sua atenção. É interessante que eles mandaram chamar Jesus, mas a gente vai ler o texto que vai dizer o seguinte, do verso 7 e verso 11, vai dizer o seguinte: depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E nesse inteirinho aí, do versículo anterior, o 3 até o 7, eles mandam, os mensageiros foram lá, chamaram Jesus, avisaram que Lázaro estava muito doente. Jesus ainda se demora por mais de 2 dias, e aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: vamos voltar para a Judeia. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã é que Jesus não está alheio ao seu pedido. Jesus não está de ouvidos agravados, cerrados, que não possa ouvir o seu pedido. Ele ouviu o pedido de Marta e Maria. Ele demorou mais 2 dias para ir. E nesses 2 dias também tem uma lição para eles, teve uma lição para eles e tem uma lição para nós. Os 2 dias de Jesus, essa demora aparente de Jesus, porque, entenda, demora aparente, porque Jesus não demora, Jesus faz tudo no tempo certo. Muitas vezes nós não entendemos isso, e como somos da era do imediatismo, queremos tudo para agora, né? Mas a gente precisa entender que Jesus não é acelerado igual a gente, porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas, e nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar que o tempo de Jesus vai chegar para mim e para a sua vida no tempo que Ele quiser, e não do tempo que eu quero. Porque senão a gente cai naquela esparrela que em muitos lugares a gente está ouvindo isso, sendo até pregado, infelizmente, que precisamos encostar Jesus na parede e dizer: Senhor, me dá, me dá, me dá, porque eu preciso agora, o Senhor tem que me dar. Isso é muito complicado, e nós, como cristãos, não devemos fazer isso, porque quando encostamos Jesus na parede, fazemos dele o nosso servo, e esquecemos de que Ele é o nosso Senhor. É Ele que dá as ordens, é no tempo dele que as coisas acontecem, e pode ter certeza, o tempo de Jesus é o melhor tempo para as nossas vidas, é o melhor. Então, tenha paciência,
A Bíblia fala muito de ansiedade, o próprio Jesus falou muito sobre ansiedade. Não sejais ansiosos. Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida de todas as coisas. Ele vai esquecer de vocês? Não vai. Então ele está nos ensinando a ter fé, a colocar a nossa fé em ação, sem estarmos ansiosos por coisa alguma. Então Jesus, ele está atento a tudo aquilo que você está pedindo. Tudo aquilo que você pedir, que você colocou em oração diante dele, ele está atento. Mas talvez ele vá dizer para você assim: meu servo, ainda não é a hora. Eu vou demorar mais 2 dias para te dar, ou 2 anos, ou 20 anos, não sei. O tempo é dele. Talvez ele diga para você: não, o que você me pediu casou exatamente com o que eu tenho pensado para a sua vida, você está preparado e eu vou te dar. E aí você recebe a bênção. Mas talvez Jesus olhe para você e fale assim: isso eu não vou te dar. Porque, irmãos, às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas queremos pedir mal? Não, pedimos. E a Bíblia fala que nós podemos colocar qualquer coisa diante dele em oração, não é verdade? Então peça. Peça. Se você não sabe se é bom ou se não é para a sua vida, peça a Jesus, mas creia que ele vai fazer o melhor, e não se frustre se ele não te der. Não se frustre, porque o apóstolo Paulo falou: Senhor, esse espinho na carne está doendo, tira. E o que o Senhor disse para ele? Não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes, irmãos, nós pedimos coisas a Deus que vão nos afastar dele. Pedimos para a nossa própria condenação. Mas às vezes nós não entendemos isso. E às vezes pedimos até com boa intenção. Mas entenda que o julgamento do Senhor é melhor para mim e para você. Então elas mandaram chamar Jesus, atento àquele pedido, demorou e falou: não, agora é o meu tempo, agora eu vou lá conversar com elas. E aí Jesus vai até a Judéia, ali na aldeia de Betânia. Jesus, tinha um complicador para Jesus ali, porque Jesus estava sendo perseguido naquela região, e ele poderia ser morto, né, se fosse para lá. Mas nesse texto tem um dado curioso, que quando Jesus fala para os apóstolos assim: vamos lá na Judéia, vamos voltar lá, os apóstolos: Senhor, não, há pouco eles queriam matar o Senhor vai querer voltar para lá? Ou seja, vai querer ser morto? Aí Tomé fala uma frase muito interessante. Tomé fala assim: vamos lá para morrer com ele. Tomé até acreditava que o negócio ia pegar fogo e que ele ia morrer, mas ele toma uma atitude de dizer assim: se o mestre vai morrer, eu vou morrer com ele. Tomé não tem dúvida ali. Interessante, né? Lá na outra ocasião ele teve dúvida, ele duvidou, a fé dele fraquejou. Mas Tomé é diferente de mim, de você? Pensa um pouquinho aí. A gente também não fraqueja? Muitas vezes, irmãos. Jesus, ele fala uma coisa interessante. Ele fala: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Nosso amigo Lázaro. Lázaro era um camarada bem relacionado, porque não era só amigo de Jesus, mas também dos apóstolos. Eu achei interessante, né? Nosso amigo, ele adormeceu. E aí os apóstolos falam: mas se ele está dormindo, está tranquilo, né? Daqui a pouco ele acorda, vai dar tudo certo. E aí depois Jesus fala claramente para eles: Lázaro morreu. Vocês não estão entendendo, Lázaro morreu. Embora Jesus estivesse atento, né, ao pedido das irmãs de estar lá com eles, Jesus ele vai no tempo dele. E eu fico vendo essa família amiga de Jesus, essa amizade, sempre com uma relação. A amizade, na verdade, é uma relação de dar e receber, né? Não dá para ser amigo de uma pessoa sem nunca contribuir em nada para a vida daquela pessoa, não é verdade?
Não dá para ser amigo de alguém se você só quer receber algo daquela pessoa. Então, essa família era amiga de Jesus porque ela acolhia Jesus na sua casa. A gente tem ali um personagem que é muito marcante nessa família, que é Maria. Né? Maria, pelas 3 vezes que Maria esteve com Jesus, ela estava aos pés de Jesus, chorando, ouvindo a palavra, e agora quando Jesus chega para visitar o seu irmão. E isso me ensina uma coisa muito importante. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. É o melhor lugar. Seja chorando, seja para ouvir a palavra, seja alegre, não importa a situação, o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. E no capítulo 15 desse mesmo Evangelho de João, 15:15, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, vos tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A amizade gera intimidade, relacionamento. Jesus quer se relacionar conosco, assim como se relacionava com aquelas pessoas, com aquela família. Jesus quer se relacionar com a sua família. Jesus quer se relacionar com a sua família através de você, se você não tem toda a sua família convertida a Jesus. Ainda não entendeu isso. Mas o fato é que Jesus quer se relacionar conosco. Esse texto vai dizer que Jesus contava, nos seus últimos dias, Jesus contava aos seus apóstolos, agora não mais por parábolas, mas lhe falava abertamente. Contava as coisas do reino, intimidades de Deus para os seus apóstolos. Jesus quer ser o nosso amigo. Jesus quer ser amigo da minha e da sua família. Ele quer contar para nós coisas que nós ainda não conhecemos. Não sei se já aconteceu com vocês, quando a Bíblia é um livro que a gente chama de um livro vivo, um livro em movimento. Por quê? Não que ela é mudada, tá? Deixar isso muito claro aqui, senão o pastor depois vai ter um problema. Não que ela vai ser mudada e nem precisa ser mudada, que ela é uma palavra única e ela não precisa ser mudada. Mas ela é um livro vivo, em movimento, no sentido de que cada vez que você lê um versículo, e aí você repete aquele versículo numa segunda vez, ela fala de forma diferente para você. Não é assim? Ou só acontece comigo? Acontece com os irmãos também? Você lê às vezes uma parábola e você está num momento de vida que aquela parábola fala para você de determinada forma, te exorta de determinada forma. E aí, num outro momento da sua vida, você lê a mesma parábola e ela fala totalmente diferente para você. Em outros aspectos da sua vida, ela vai atuar em outros aspectos da sua vida. Por isso que a gente chama dessa palavra uma palavra viva, uma palavra eficaz, né? E ela vai se renovando por isso que nós precisamos se alimentar sempre da palavra. É por isso que a gente precisa estar sempre lendo a Bíblia. Porque como o alimento físico que precisamos para sobreviver, a Bíblia é o alimento espiritual que precisamos para sobreviver espiritualmente, para sermos uma família amiga de Jesus. Terceiro aspecto que eu quero falar com vocês: uma família amiga de Jesus tem amigos que se importam. A gente vai ver no texto, no verso 18 e 19, que diz assim: Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Muitos judeus tinham ido visitar. É claro que a gente precisa entender aqui também que era quase que uma obrigação religiosa. Os judeus entendiam que quando uma pessoa passava por um luto, ele precisava estar ali, quase como uma obrigação religiosa, né? Era uma cultura deles, um entendimento deles. Mas também eu quero crer que aquela família tinha muitas pessoas que se importavam com eles e estavam ali na hora da morte. E como é bom, irmãos, quando existem pessoas que se importam conosco. Quando a gente passa por um momento de dor, de luto, de perda, é bom ter pessoas amigas ao nosso lado, pessoas que se importam, pessoas que batem no seu ombro e dizem: eu estou orando por você, eu tenho fé que você vai sair disso.
Eu assumo um compromisso de oração pela sua vida, pela sua família, por esse ou por aquele problema que você está passando. Ou nós vamos orar também pela alegria de ter recebido uma bênção que você tanto esperava. Compartilhe também as bênçãos, para que a igreja também se alegre. Porque às vezes a gente chora junto, e na hora da alegria não compartilha. Não, a gente tem que compartilhar também a alegria, para a gente se alegrar também junto. Choramos tanto, agora a gente precisa se alegrar também, né? Sorrir um pouquinho juntos. Então, ter pessoas ao seu lado que se importam com você é muito importante. Agora, para ter pessoas do seu lado que se importam com você, é preciso ter bons relacionamentos. É preciso ter bons relacionamentos. A minha avó dizia que o vizinho é o parente mais chegado que nós temos. E, de certa forma, é uma verdade, né? É uma verdade dos antigos, né? É um dito dos antigos que é uma grande verdade. Porque, quando às vezes passamos por uma aflição, quem nos socorre em primeiro é o vizinho. Não porque o parente não queira estar lá, mas é porque ele está mais próximo. E se você tem um bom relacionamento com o seu vizinho, é ele que vai te socorrer no momento de angústia. É ele que vai te carregar nos braços, é ele que vai te socorrer. Então precisamos ter bons relacionamentos. A nossa família precisa se relacionar bem com as pessoas, até mesmo para se pregar o Evangelho. Não é verdade? Como é que você prega um Evangelho para um vizinho seu, quando, se um galho dele quebrar no seu quintal e sujar ali, cair uma folha no seu quintal, você já cria um problema. Sua folha lá, está sujando o meu quintal, e agora? Como é que vai ser? Pega a vassoura e varre, meu irmão. Não briga com o seu vizinho por causa de uma folha, não. Eu estou falando isso porque eu vejo isso acontecer, irmão. E é muito triste. Porque depois a pessoa fala assim, aí fulano, agora bota a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Mas agora há pouco, estava me humilhando porque sujou um pouquinho o quintal dela com um galho de árvore que caiu. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Também, irmãos, não estou dizendo para a gente não conversar com as pessoas, não se relacionar de uma forma legal, de uma forma... se você tem um vizinho que te incomoda em certos aspectos, também não há problema você chegar para ele e conversar, mas com amor, com carinho, com respeito, né? E não de qualquer forma. Tenha um bom relacionamento com o seu vizinho. Ter bons relacionamentos não significa engolir tudo, tá, irmãos? Não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou falando. Mas que você fale com os outros de maneira educada, de maneira equilibrada, para que, quando a oportunidade chegar, você consiga falar do amor de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali, olha que aspecto importante. Aquelas pessoas que estavam ali, elas foram abençoadas por Jesus quando Jesus chegou ali. E aí ressuscitou Lázaro, né? A gente vai entrar aqui. Então, quando Jesus chegou ali para aquela família, aquelas pessoas que estavam próximas à família foi abençoada. Traz isso para a sua vida. Se Jesus está no seio da sua família, as pessoas que estão à sua volta precisam ser abençoadas automaticamente. E não rechaçadas por comportamentos e atitudes inconvenientes, ruins, que não vêm do Senhor. Porque Jesus ele fala que a gente precisa, os dois grandes mandamentos de Jesus passa por Deus, amar a Deus e amar ao próximo. João, na sua primeira carta, vai dizer que não dá nem para amar a Deus se não amar o próximo. Aí João complica mais a situação ainda, nossa. Então, quando a gente fica ferindo as pessoas, magoando as pessoas, quando a gente não tem bons relacionamentos com as pessoas, a gente precisa pensar, será que eu estou amando a Deus com esse comportamento? Será que eu estou amando a Deus falando assim com o meu irmão, tratando assim o meu irmão, e aí trazendo para a família? Muitas vezes a gente faz isso dentro da nossa própria casa. A gente trata mal os nossos. Certa vez na igreja, a gente estava
fazendo um estudo sobre família, já há alguns anos atrás, e é algo que a gente, às vezes, dá mais valor à pessoa de fora do que da própria casa, né? Isso acontece demais. Uma família recebeu, e aí foi falado, né, um testemunho lá, que uma família recebeu amigos, e esses amigos, né, entrou na sala, um tapete bonito na sala, e a pessoa pisou com um tênis mesmo que veio do lado de fora, e a dona da casa estava lá, sorrindo, feliz da vida. Fulano, você quer o quê? Você precisa de quê? Tratou muito bem aqueles visitantes, que é o que nós devemos fazer, né? Tá certo? Tratar bem os nossos visitantes. Mas o marido não podia nem pisar em cima do tapete, nem descalço. Então, às vezes, a gente trata mal os nossos queridos, de dentro de casa, da família. Botar o pé em cima do sofá e ver uma televisão, ver um jogo? Não, senta direito, vai amassar aí o meu sofá, vai. E tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui para os irmãos, para que a gente entendesse que esses relacionamentos familiares precisam demonstrar que nós somos servos de Jesus, que nós somos amigos de Jesus. É nesses pequenos relacionamentos que a gente demonstra isso, porque aqui na igreja é muito fácil. Eu chego aqui, os irmãos não me conhecem, o Leonardo me conhece, mas os irmãos não me conhecem, eu falo aqui e está tudo certo, vou para casa, chego em casa, falo de qualquer maneira com a minha esposa, grito de qualquer maneira com meu filho, e por aí vai. Só que a gente precisa entender que existe um Deus que contempla todas as coisas. Quando você está sozinho lá no seu quarto, Deus está lá. Quando você está brigando com sua esposa, Deus está lá. Quando você está humilhando seu filho, Deus está lá. O quarto aspecto que eu quero falar com vocês é que uma família amiga de Jesus crê em seu poder. Bom, aquela família manda chamar Jesus, aquela família recebe a atenção de Jesus, aquela família tem pessoas que se importam com elas, estão ao lado delas, e aquela família também crê no poder de Jesus, porque não adianta você chamar Jesus e você não crer em Jesus, são coisas distintas. Você pode muito bem ser um membro de uma igreja e não crer em Jesus. Pasmem, mas eu conheci alguns. E conheço até hoje, infelizmente. Você pode orar a Deus sem conhecer a Jesus. Isso pode acontecer, irmão. Pode. Quantas pessoas que você já teve contato que falou assim, não, Deus, creio, pô. Creio sim. Jesus, meu amigão. Mas quando acontece algo que precisa de uma fé, aquela pessoa desanima. Aquela pessoa diz, não, Deus não pode me ouvir. Deus tem muita coisa para fazer, isso aí Ele não vai fazer. A gente precisa crer que Jesus pode fazer qualquer coisa, no tempo dEle, na hora dEle, como Ele quer, mas a gente precisa crer nisso, irmãos. Essa é a fé que Jesus requer de cada um de nós. Aquela família creu. Verso 20 e 22 diz assim, A22 diz assim, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Irmãos, a primeira a encontrar com Jesus foi Marta. E aí ela fala uma frase muito interessante. Se o Senhor estivesse aqui, porque quando Jesus chega em Betânia, nesse caminhar, Lázaro morre. E Marta fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, eu creio que o meu irmão não teria morrido. O que Marta está dizendo? Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor não deixaria o meu irmão morrer. Eu creio nisso. Embora Jesus pudesse deixar ele morrer, poderia. Mesmo que estivesse lá, poderia. Mas o que está em jogo aqui, o que está em foco aqui é a fé de Marta.
ela cria no poder de Jesus, num poder restaurador, num poder ilimitado de Jesus, um poder que ressuscita mortos. Essa história me mostra que a gente precisa ter essa fé, uma fé ilimitada, que Deus tem um poder ilimitado para fazer o que Ele quer, ainda que Ele não faça, são coisas diferentes. Deus pode fazer, se Ele quiser fazer, e não porque Ele não tenha poder para fazer. É isso que precisa ficar muito claro para nós. Em quinto lugar, uma família amiga de Jesus crê em quem Ele é. Parece a mesma coisa, mas não é. Parece a mesma coisa, mas não é. Crer no poder de Jesus é diferente de crer quem Ele é. Em quem Ele é. Olha o versículo 25 ao 27, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Irmãos, que palavra dessa mulher. Ela cria em quem Jesus era. E aí cabe uma aplicação para nós, né? Muitas vezes a gente se achega até Jesus, a gente quer ser amigo de Jesus para receber dele coisas, não é verdade? E não há nada de errado nisso. Você pode pedir a ele bênçãos materiais, espirituais, te tornar mais sábio, né? Curar de uma enfermidade para você, para sua família, não há problema nenhum nisso. Mas o principal disso tudo é que a gente precisa ir até Jesus por quem Ele é. E aí ela deixa isso muito claro quando ela fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir ao mundo. Esse trecho me faz entender que Marta tinha plena convicção de quem era Jesus. Jesus para ela não era apenas um amigo que estava ao lado dela para consolar, porque isso ela tinha outros. Jesus para Marta não era apenas um profeta que estava falando das coisas de Deus naquele momento, assim como tantos outros que vieram falaram também, assim como os sacerdotes da sinagoga falavam também para o povo. Não, Marta entendeu o cerne da questão. Marta entendeu que Cristo, que Jesus era o Cristo. E aí uma pontuação rapidinha para vocês. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Cristo significa o enviado, o ungido de Deus, aquele que deveria vir ao mundo, né? A gente aqui impôs as mãos enviando. Era muito comum isso, o pastor falou aqui em Atos 13, e nos profetas também, ungir pessoas para determinado trabalho. Samuel, por exemplo, ungiu Saul como rei, ungiu Davi, e assim era feito. Então, essa palavra Cristo significa ungir, enviar, consagrar, dar a uma pessoa uma função, né? Então, Cristo é aquele que foi enviado por Deus para a função de salvar a humanidade. Às vezes a gente fala Jesus Cristo, né? Pensa que Cristo é sobrenome de Jesus. Não, o nome dele é Jesus, tá? Cristo significa o enviado, mas também não tem nada errado você falar Jesus Cristo, ou Cristo, não tem problema nenhum, porque ele não é como os outros que foram ungidos, né? Ele é o Cristo, e o artigo definido faz toda a diferença aí. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, é todo especial. E Marta teve essa convicção. Isso também me faz entender que para Marta ter essa convicção, ela foi muito bem ensinada. Quando a gente é bem ensinado, a gente tem a plena certeza daquilo que a gente está dizendo. A gente tem a plena convicção de quem a gente serve. Certa vez eu estava estudando e alguém virou para uma pessoa de uma outra religião e perguntou assim: por que você é dessa religião?
Aí a pessoa, sei lá, tipo assim, não sei, acho legal, maneiro, o jeito do culto, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se move, o jeito que... maneiro, legal. Maneiro, legal. A gente percebe nessa fala que é uma pessoa que está totalmente alheia àquilo que aonde ela está inserida. Ela não entende certamente quem ela está servindo, ou o que ela está fazendo naquele ambiente. Ser bem ensinado faz com que a gente pronuncie palavras como Marta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro falou. Ser bem ensinado faz a gente ter convicção disso. E aí, quando as pessoas vierem e pedir prova da nossa fé, a gente vai falar isso com propriedade, com certeza, ainda que elas não acreditem. E aí é uma particularidade de cada um e a gente precisa respeitar também. Mas a gente vai proclamar a nossa fé com certeza, daquilo que a gente sabe. Então eu entendo aqui que Marta era uma pessoa que foi bem ensinada. Foi bem ensinada. E a gente, irmãos, precisa ser bem ensinado. E você está inserido numa igreja que ensina. Então aproveite isso. Aproveite cada momento, aproveite cada curso que é dado, cada momento de culto, cada EBD, para aprender mais do Senhor, para crescer espiritualmente, para ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o seu Senhor, porque tem que ter uma alegria para nós ter um relacionamento cada vez mais íntimo com aquele que nos deu todas as coisas, que nos deu algo mais precioso do que tudo, a salvação da nossa alma. A gente precisa disso, a gente precisa crer como Marta cria, né? A gente precisa ter famílias que creiam nisso. E aí, expandido o conceito de família para a igreja, a gente precisa de igrejas que tenham esse relacionamento com o Senhor. A gente precisa de igreja, a nossa maior família, que entendam que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus enviado ao mundo. Isso. Em sexto lugar, uma família amiga de Jesus alcança a sua empatia. E o verso 33 ao 35 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Como Jesus se colocou no lugar daquelas pessoas ao ver o sofrimento de cada uma delas. Faz lembrar quando Deus olha para o povo de Israel, né? Preso ali no Egito, e Deus fala para Moisés: não, vai lá tirar meu povo. Eu não estou aguentando mais ver o sofrimento deles. Vai lá, tira eles de lá, do jugo, né? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Cristo que morreu por nós. É aquele que tem empatia, é aquele que se coloca no nosso lugar. Ele se colocou tanto no nosso lugar que ele veio e pagou pelos nossos pecados. Ele morreu para pagar o meu e o seu pecado. Maior empatia do que essa não existe. Isso vai muito além da empatia, isso vai além do amor que nós sentimos, né? É o amor ágape, né? O amor de Deus, é aquele amor perfeito, aquele amor puro. Esse é o Jesus que a gente serve. Então, Jesus, ele tem essa empatia aí, e o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:15, que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Jesus fazia isso. Jesus chorava com os que choravam e se alegravam com aqueles que estavam alegres, né? Jesus ia a casamento e se alegrava. Jesus ia a funeral e tinha misericórdia daquelas pessoas, né? Como ele curou a filha de Jairo, como ele curou o filho da viúva de Naim, e tantas outras pessoas que ele olhava e falava assim: olha, essa multidão, como essa multidão está perdida, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele tinha misericórdia daquelas pessoas, ele multiplicou pães e tantas outras coisas que a gente pode citar aqui. Mas para fechar, último tema,
Uma família amiga de Jesus vê o milagre acontecer. Depois de tudo isso, que a gente percebeu aqui no texto, agora chegou a hora de ver o milagre acontecer. E essa família contemplou esse milagre. Viu, foi testemunha ocular. Verso 40 a 44, para encerrarmos, diz assim: Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus ele usa uma expressão aqui muito interessante. Se você cresce, eu não falei para você, se você cresce, você veria a glória de Deus? E aí no texto, que eu não li tudo, ele falou, quando ele foi avisado que Lázaro estava doente, ele falou, essa enfermidade é para a glória de Deus. As pessoas vão ver a glória de Deus através do que eu vou fazer. E aí nós chegamos nessa parte. Jesus se mostrando como Filho de Deus, e é a partir daqui que as pessoas já queriam prender Jesus, É a partir daqui, desse milagre, as pessoas vão com mais ódio para cima de Jesus, que agora querendo realmente matá-lo. Porque pensaram assim, se esse camarada continuar ressuscitando morto, vai acabar com o nosso ministério. Os sacerdotes ficavam preocupados da sinagoga com o seu ministério, E aí, mais ferrenhamente, procuraram prender Jesus. Se você cresce, irmãos, a fé é crer em algo que você não viu, mas que confia sem dúvida que vai acontecer. Se vai acontecer, eu não sei. Nem eu, nem você sabemos. Mas precisamos ter fé. Fé é confiar no Deus que você serve. Fé é confiar que Cristo pode fazer o que Ele quiser. E aí Ele fala para as irmãs, não falei com você? Se você cresce. A gente precisa ter essa fé. Porque quem te prometeu as coisas, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu não sei se o Senhor tem alguma promessa para a sua vida, se já falou o seu coração te prometendo algo, mas eu tenho certeza que se Ele te prometeu, e Ele fala diretamente contigo, Ele vai cumprir, no tempo dEle, do jeito dEle, mas Ele vai cumprir, eu creio nisso. Jesus ele fala, eu estou falando aqui, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando só para eles entenderem. É uma questão didática, de ensino de Jesus, para eles e para nós. Pedimos a Deus em nome de Jesus. E aí o milagre acontece. Lázaro, venha para fora, o morto saiu. E o milagre acontece, irmãos, porque a gente está falando de um Jesus que tem todo o poder. Ele dá ordem e acontece. E nós precisamos crer nisso. E aí a última frase que diz assim, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aqui a gente vê, eu percebi aqui, a restituição de Lázaro à sua família. Lázaro tinha sido arrancado da sua família pela morte, e agora Jesus restitui Lázaro à sua família. Jesus traz Lázaro de volta ao seio da sua família. Trazendo isso para nós, eu não sei se alguma coisa aconteceu e algum familiar seu se perdeu no caminhar. Talvez já tenha sido crente e hoje não quer mais saber de Deus. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, não sei. Mas você também precisa crer nessa manhã que Jesus é aquele que pode restituir um membro da sua família que foi desgarrado, que foi separado do seio da sua família. É preciso ter fé, é preciso crer que Ele tem todo o poder. Então, avise a Jesus
Mande chamar Jesus para estar perto da sua família. Saiba que Jesus está sempre atento ao seu chamado. Ele não vai simplesmente ignorar o que você está pedindo. Muito pelo contrário, Ele vai acolher o que você está pedindo. E Ele agirá no tempo dele a seu favor. Tenha por perto também pessoas que se importam com você, pessoas que têm um bom relacionamento com você. Tenha bons relacionamentos com as pessoas. Creia no poder ilimitado de Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus. Não há outro. Não há pastor, não há padre, não há bispo, não há papa, não há ninguém. Jesus é o único. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Saiba que Jesus quer te ajudar, porque Ele tem empatia, Ele compreende a sua dor, porque Ele também já viveu essa dor. E creia que o seu milagre vai acontecer. Creia, meu irmão, creia nisso. Cristo é o centro da sua família, e a igreja é a sua família maior. Então tenha sempre Cristo no centro da sua vida e da sua família, e tudo vai correr bem.